Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo, nesse momento, pelo canal no YouTube da Mais FM 90.9. A mensagem de hoje vai ficar gravada no nosso canal no YouTube imediatamente. Então, se você quiser acompanhar, compartilhar, você pode. Eu quero compartilhar com você hoje uma meditação no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo que viu. Este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Não é segredo para ninguém que o livro do Apocalipse é a revelação do futuro. Muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse, muitas pessoas têm medo de falar o Apocalipse, muitas pessoas têm a Bíblia em casa, mas não encostam no livro do Apocalipse, porque às vezes ficam com medo. E outras gostam até demais. Só que é interessante nós entendermos e sabermos de uma coisa: Deus ele não traz nenhuma revelação para poder nos pôr medo, ou para poder fazer a gente ficar encucado. Ou o livro de Apocalipse não é um livro de misticismo, um livro de terror, nada disso. Diz a palavra de Deus que a revelação veio aos servos de Deus. O apóstolo João, que é o autor do livro de Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos quando o anjo do Senhor veio e deu a ele instruções, revelações do céu sobre o futuro. E João começou a ter visões, e visões do próprio Cristo. Ele viu Jesus glorificado, ele viu todas as coisas que estão relatadas no livro do Apocalipse, tudo isso para mostrar aos servos de Deus as coisas que vão ocorrer no futuro. Então o propósito de Deus ele nunca vai nos deixar às cegas, ele nunca vai permitir que o povo dele não saiba para onde ir. Deus é um Deus que nos dá direção. Então Jesus, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é porque ele é a direção. Ele não é um pedaço de terra que você pisa nele. Jesus não é isso, ele não é uma estrada que você vai andar em cima dela. Jesus, ele é a direção, ele é o nosso guia, ele sabe o acesso ao Pai, ele sabe como chegar ao Pai. Então quando ele diz: eu sou o caminho, significa que eu sou o acesso, eu sei como chegar ao Pai e eu vou ajudar você a chegar ao Pai. Eu sou o único que pode levar você até o Pai. É isso que Jesus estava dizendo. Eu sou o único que pode levar você até o Pai. Não existe outra pessoa, não existe outro ser neste universo que possa levar você à presença de Deus, ao Criador, ao Pai, senão eu. Eu sou o único que conheço o caminho. E ele é o novo e vivo caminho, porque aí a palavra vai dizer isso também. Jesus é o novo e vivo caminho. Ele nos deu a possibilidade, a abertura, o acesso ao trono de Deus. Então, quando a revelação de Jesus vem para João, ele é o único dos apóstolos que morreu de morte natural, mas ficou preso o resto da vida. Enquanto ele estava ali na ilha de Patmos, aprisionado, era uma ilha que era uma ilha prisão mesmo, era uma ilha que servia como prisão romana, era uma prisão perpétua. E enquanto João estava ali, naquela solidão, naquele sofrimento, naquele abandono, em todas as sensações que uma pessoa idosa, uma pessoa idosa precisa de um lugar tranquilo, né, minha gente? Não, João não tinha um lugar tranquilo, ele viveu os últimos dias da velhice dele numa prisão. Mas enquanto ele estava ali, ele teve a oportunidade de ver coisas maravilhosas. Ele viu o futuro, ele viu o reino de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu tudo que vai acontecer na terra, mas além do que vai acontecer na terra, ele viu tudo que vai acontecer na eternidade. Ele viu os céus, o novo céu, a nova terra. Ele viu a gente, milhares e milhares de pessoas que creem em Jesus, milhares e milhares de filhos e filhas de Deus, de todos os
povos, tribos, língua, povo e nação. Ele viu tudo isso, ele viu a nossa reunião. Uma coisa que vai acontecer, ou seja, ele viu o futuro no passado. Ele estava no passado e viu o futuro. Nessa reunião vai estar eu e você lá. Ele viu a gente lá, reunidos diante do trono do Pai, cantando um novo cântico, uma canção ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas com seu sangue comprou para Deus povos de toda tribo, língua, povo e nação. Ele viu isso. Então as revelações do Apocalipse é para a gente saber o que vai se suceder, minha gente, aqui na Terra. O que vai se suceder na eternidade, o que Deus tem preparado para a gente. E diz a palavra de Deus que quando esse anjo aparece para ele, diz: anota tudo que você está vendo, você anota. É para você escrever. O livro do Apocalipse ele é composto de 3 tipos de linguagem. Tem a linguagem literal, que é aquela que você lê e você entende o que está sendo dito mesmo, é aquela linguagem clara. Tem uma linguagem simbólica, porque existem muitas coisas aqui que são simbologias, são símbolos. Então você precisa pesquisar para poder entender o significado da mensagem. E existe também a figurada, uma linguagem figurada. Você também precisa pesquisar para entender a figura, o que representa, por exemplo, o leão, o que representa, por exemplo, os anciãos, o que representa os selos, o que representa isso, o que representa aquilo. Existem coisas figuradas. E a gente precisa ter, por isso existe um estudo específico sobre o livro do Apocalipse. E naqueles tempos também, naquele momento da ilha de Patmos, onde João estava aprisionado, todas as cartas que ele enviava, porque Jesus disse: anota e envia para as igrejas. João enviou essas mensagens aqui do Apocalipse para 7 igrejas na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então ele envia as mensagens e todas as cartas que eram enviadas, elas eram lidas. Os oficiais romanos abriam as cartas e eles liam. Então não podia ter uma linguagem 100% clara ali, porque senão as cartas poderiam ser entendidas como uma conspiração contra o Império Romano e aí elas seriam destruídas, porque existem muitas coisas que se falam aqui, na verdade, que poderiam dar a entender para aqueles romanos que era uma conspiração. Mas a palavra chega na mão da igreja e o intuito dela é fazer com que todos os servos de Deus saibam os acontecimentos que vão acontecer em breve. Existem muitas as expressões aqui no livro de Apocalipse: em breve, vai acontecer, está chegando, está próximo. Lembrando que essas revelações se deram há quase 2000 anos atrás. Talvez ali praticamente 30, 40 anos depois que Jesus subiu aos céus. E ainda, naquele dia, naquele tempo, a mensagem era: está próximo, breve, está chegando a hora, o momento vem. Só que nós, quase 2000 anos depois dessas revelações, Jesus ainda não voltou e o tempo, então, significa que estamos mais próximos. Se naqueles dias o anjo dizia para ele: está próximo, está chegando, então quer dizer que hoje estamos mais próximos ainda. Estamos a um passo de todas as coisas acontecerem. A questão é, João foi orientado a falar fielmente tudo o que ele iria ouvir. E diz ele que esse relato é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ou seja, agora Jesus ressuscitado estava declarando, dizendo o seu testemunho para os seus servos. Era necessário que Jesus, que iniciou a igreja, Jesus que inaugurou a igreja, Jesus que selou a igreja no dia de Pentecostes, Jesus que estava ali agora junto com seus discípulos, incentivando eles à evangelização, era necessário que aqueles discípulos de Jesus, que nós, os servos de Deus, soubéssemos qual é o nosso fim, qual é o nosso resultado. Soubéssemos de fato o que nos aguarda, o que nos espera, para onde vamos. Porque se não soubermos para onde vamos, se não soubermos o fim, o porquê, o motivo, a causa, a razão, a circunstância da nossa fé, como que nós vamos nos fortalecer e nos encorajar ante as adversidades desse mundo? Se não soubéssemos que existe um céu de glória, um descanso esperando o povo de Deus, se não soubéssemos que existe um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, como encontraríamos forças para poder lutar as batalhas dessa vida? Mas o Senhor, Ele é perfeito em tudo que faz. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, então Ele já enviou a sua revelação para que eu e você soubéssemos que o tempo está próximo. E aí diz a palavra: feliz é, bem-aventurado é
aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem essa mensagem e que obedecem o que essa mensagem diz, pois o tempo está próximo. Feliz é quem lê, feliz é quem ouve, feliz é quem obedece. Se você quer ser feliz, ouça a palavra de Deus, ouça a mensagem da palavra de Deus. Dê ouvidos a ela, traz ela para sua vida, obedece ela. Porque o tempo está próximo. O tempo de quê? O tempo de tudo isso fazer sentido. Porque o sentido, minha gente, o sentido do evangelho, o sentido da gente ir para a igreja, o sentido da gente pregar, o sentido da gente reunir nos nossos cultos, o sentido de praticar o amor com o próximo, o sentido da vida cristã é aquilo que ele prometeu pra gente. Esse é o sentido. O sentido é o que Jesus fez por nós. O sentido de Jesus ter vindo aqui na terra, se feito homem, morrido na cruz. O sentido de tudo que nós fazemos, o movimento que é o movimento da igreja na terra. Todo o sentido de tudo que a gente faz. Se a gente canta, se a gente faz música, se a gente está aqui numa rádio gospel, se a gente faz isso, faz aquilo, se a gente visita, evangeliza, se a gente cuida, se a gente cura, se a gente liberta as pessoas, se nós fazemos a obra do reino de Deus, qual que é o sentido disso? O sentido é o que ele nos prometeu. É o Apocalipse, o sentido é o final das coisas, o sentido é o novo céu e a nova terra que ele nos prometeu, o sentido é a volta de Jesus, esse é o sentido. Não existe outro sentido a não ser que Jesus está voltando para nos buscar e nos levar para o lar eterno. É esse o sentido de tudo, porque se não for esse sentido, qual o sentido que é, minha gente? Se nós esperarmos em Cristo só para essa vida, nós somos as pessoas mais miseráveis de todos os homens. Então, não tem sentido aqui, tá? A gente, na vida, o que a gente faz nessa vida? Dorme, acorda, come, trabalha, come, volta para casa, dorme. É um ciclo que não acaba de coisas que a gente tem que fazer o tempo todo. E de repente envelhece, e de repente vem a enfermidade, e de repente vem a morte. Então, o sentido de tudo que fazemos é que Jesus vai voltar. É a promessa que ele nos fez. E aí diz o versículo que agora eu vou pular para o último capítulo de Apocalipse. Leia Apocalipse, ame o livro de Apocalipse. Ame as revelações, saiba, fique por dentro do futuro, do que vai acontecer. Ah, mas eu tenho medo de ler e das coisas que vai acontecer. Você não precisa ter medo, não. Gente, não precisa ter medo. Pra que ter medo? Converta-se o seu coração ao Senhor. Saiba que isso aqui é informação privilegiada. É informação privilegiada que o céu deu para os servos de Deus. Então nós precisamos estar por dentro das informações. Versículo 12 do capítulo 22. Jesus disse: vejam, eu venho em breve, e eu trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Então esse é o sentido de servir a Deus, é o sentido do evangelho, é o sentido de amar, é o sentido de seguir a palavra, de conhecer a palavra, de obedecer a palavra, de fazer a obra de Deus. É que ele vai vir, e junto com ele, com a sua presença que ele vai trazer, ele vai retribuir a cada pessoa de acordo com seus atos. Então nós precisamos entender, ele vai retribuir cada um pelas coisas boas que fez. E que seja pelas coisas boas que sejamos retribuídos. E que sejamos recompensados pelas coisas boas. E diz a palavra ainda, Jesus diz: eu sou o Alfa. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ou seja, ele é o primeiro de tudo. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Ômega é a última letra do alfabeto grego. Jesus então está dizendo: eu sou o primeiro de tudo e eu sou o último. Ele responde isso aqui no final: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer o fruto da árvore da vida. Felizes, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. E como a gente lava as nossas vestes, minha gente? Na palavra de Deus. Como pode alguém purificar a sua vida? Na palavra de Deus, observando conforme a palavra de Deus. Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Felizes aqueles que lavam as suas vestes, porque essas pessoas, elas terão a permissão, o convite, o direito de entrar pelas portas da cidade e comer o fruto da árvore da vida para nunca mais morrer.
Do lado de fora da cidade vão ficar os cães, os feiticeiros. Os cães, quando a Bíblia se refere a cães, é porque os cães de antigamente não são igual aos cães de hoje. Hoje os cães são amigos, hoje os cães eles são os nossos animaizinhos domésticos. Hoje eles são fofinhos, mas naqueles tempos os cães eles eram predadores. Eles andavam em bando, eles faziam bagunça, eles atacavam as pessoas, eles eram bandoleiros, eles faziam coisas horrorosas. Eles invadiam, eles sempre andavam em bandos e causavam alvoroço aonde eles iam. Então ficarão os cães, de fora ficarão os cães, aqueles que andam em bando, que causam discussões, aqueles que são devoradores, aqueles que são agressivos, os feiticeiros, os sexualmente impuros, ou seja, aqueles que têm pensamentos sexuais com animais, com crianças, com pessoas do mesmo sexo, todas as pessoas que têm impureza na sexualidade, essas pessoas vão ficar de fora. Todas as pessoas que pensam sexualmente coisas impuras, elas vão ficar de fora. Os assassinos vão ficar de fora. Os adoradores de ídolos vão ficar de fora. E todos os que gostam de praticar a mentira. Está escrito aqui, Apocalipse 22, versículo 15. Todos os que amam e gostam de praticar a mentira vão ficar de fora. Jesus disse: eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e que todo aquele que ouve, diga: vem. Você pode dizer: vem agora? Você pode dizer: vem, Jesus. Você que está ouvindo isso, você pode dizer: ora, vem, Senhor Jesus. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Gente, nosso maior desejo entre tudo que nós vivemos aqui deve ser da vinda de Jesus. Nós precisamos nos preparar. A palavra de Deus é um convite para as águas. As águas é a palavra de Deus, é a fonte inesgotável que é Jesus Cristo sendo manifestado em nós. O sentido de tudo que fazemos, de tudo que pregamos, de tudo que oramos é Jesus. É aquilo que Ele nos prometeu. É as moradas eternas que Ele nos prometeu. Então que no nome de Jesus você decida hoje vir e beber de graça dessas águas da vida. Que você dê ouvidos à palavra de Deus, que você possa ouvi-la e obedecê-la, porque assim você será feliz. Feliz com Deus, feliz com Jesus. E não se esqueça, Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus, Ele está voltando. Ele em breve vai nos buscar. Não foque nas coisas ruins que vão acontecer na terra, porque aqueles que estão firmados em Jesus, aqueles que creem na sua palavra, não vão passar por essas dores. O Senhor, Ele virá e Ele nos levará para longe de toda maldade que existe na terra. Vamos orar nesse momento? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Eu te louvo, te agradeço. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Jesus, que bom saber que o Senhor está próximo. E cada vez que lemos, e cada vez que pregamos, e cada vez que falamos mais da sua vinda, mais o Senhor está próximo. Prepara os teus filhos, Senhor, na face da terra. Prepara, Senhor, a tua igreja para que possamos te encontrar. Nos desperta. Senhor, aqui diz que aquele que é impuro, continue na sua impureza. Aquele que é mau, continue na sua maldade. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto existir terra, as pessoas más ainda vão continuar sendo más. Os impuros ainda vão continuar sendo impuros. Mas aí a tua palavra diz que os puros se purifiquem mais e os santos se santifiquem mais. Que nós possamos continuar na pureza. Que aqueles que estão buscando, Senhor, viver uma vida de verdade para o Senhor, firmem-se e continuem vivendo uma vida pura para o Senhor. E que aqueles que estão santificados agora, que eles continuem, permaneçam sendo santificados, que eles permaneçam sendo santos. Livra-nos, Senhor. Livra-nos das coisas que o inimigo tem tentado, Senhor, constantemente contra a tua igreja. Fortaleça esse irmão, essa irmã. Que esse que nesse momento está forte na tua presença, permaneça forte. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Que esse que está fraco se levante, se posicione. Que esse que está caído possa ser levantado. Que no nome de Jesus o Senhor derrame teu amor sobre a tua igreja nessa tarde. Que o Senhor fortaleça-nos e que nós possamos ter no nosso coração um desejo imenso, um desejo profundo, Senhor, de estar diante
da tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém e amém.